em perfeita vitória? Tudo bem? Estamos tranquilos, seguros e sem temor do mal? É desse jeito, porque nós somos da fé, daqueles que avançam, sabe? Daqueles que crescem, daqueles que olham para o alvo e que seguem os propósitos de Deus. Um grande beijo a todos vocês que me ouvem, que me veem aí no seu monitor, no seu tablet, no seu telefone. Obrigada pelo carinho de sempre. Eu sou Jaqueline Moraes e esse é o canal Graça Sem Retoques. Vamos lá? Vamos aos nossos argumentos de hoje? E olha o tema: inveja, porfias e ciúmes. Uau! Forte! Nós temos vivido dias, amados, de um modo geral, mundial, dias muito difíceis, sabe? Onde nós temos injustiças, sabe? Você vê que aflorou muitas coisas ruins, porque eu costumo dizer que é uma cadeia, né? Quando vai acontecendo algo assim muito ruim, parece que vai arrastando outro tanto, né? E a gente começa a se deparar com situações adversas, com coisas que talvez a gente não iria ver ou participar se fossem outras ocasiões. Mas, infelizmente, nós estamos inseridos em contextos que nós não escolhemos estar. Simplesmente estamos. E aí? Vamos lidar com isso? Vamos aprender a lidar com isso? Vamos aprender a lidar com pessoas, com sentimentos. Isso é viver. A vida é um conjunto de coisas. Só que eu costumo dizer que vive melhor quem torna isso mais leve. Quando a gente tem habilidades de reverter quadros, quando a gente tem habilidade de reverter situações, tem coisas que era para ser ruim, mas você chega com a mansidão, com o amor devido a Cristo e você começa a transformar uma situação que era pesada, que era ruim, que não era tão boa. Você começa a trazer uma leveza, a trazer novos pensamentos, de que não é bem assim, de que a gente pode fazer melhor, que a gente pode fazer diferente. E o chamado é esse, amados. A graça de Deus, ela sempre vem com uma proposta nova. Ela sempre vem com novidades agradáveis. E, infelizmente, às vezes a gente se depara com aquilo que você não identifica como ser graça. Que você identifica como não ser da parte de Deus. Como você identifica essas coisas? Quando você vê aquelas pessoas que iam também, ou que pretendiam chegar a lugar bom, e no momento ela se perde nas suas falas, sabe? Nas suas posições, nos seus posicionamentos. E aí, por isso, o tema inveja, porfias e ciúme. Amado, a inveja, ela é algo muito ruim. Ela é algo destruidor, devastador, sabe? É você desejar, não que você tenha o que o outro tem, mas você começa a desejar que o outro não tenha. Sabe? Que o outro não cresça, que o outro não avance, que o outro não pode conseguir. Porque você não conseguiu, ou porque você ainda não conseguiu. E isso vai causando uma inveja, e a inveja ela é maléfica. A inveja ela causa um dano sentimental, sabe? Uma coisa horrível, uma ambição além da medida. E a inveja ela é ampla, né? Ela é em muitas áreas ou até em todas as áreas. A porfia, eu até anotei aqui, amados, porque eu gosto, sabe, de conhecer as palavras, eu gosto de saber o que as pessoas falam e dizer, nossa, identificar. Olha que é porfia: contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. Olha isso. Esse quadro está muito atual. A gente vê uma mídia polêmica, a gente vê pessoas polêmicas, a gente vê, sabe, pessoas que têm as suas verdades e precisa que as suas verdades sejam aceitas pelos outros. Amados, as nossas verdades, elas são nossas verdades. Às vezes a gente quer que o outro pense como a gente,
Mas, infelizmente, as coisas não acontecem assim. Então, porfia é aquele papinho, sabe? Tendencioso, que quer te levar ao mesmo pensamento que ele, no sentido de contenda de palavras. Sabe aquela troca de palavras? Duplo sentido, aquela coisa que te leva a uma indução. Discussão, sabe? As pessoas, amados, estão discutindo, estão usando o momento que eles têm para falar de Deus, para essa graça se expandir, para essa graça avançar, para essa graça contaminar o mundo verdadeiramente. Eles estão com disputa, com discussãozinha boba, que não edifica, que não acrescenta, inveja, porfia. Gente, sabe, eu fico assim, mas vai levar a que isso? Qual o propósito? Sabe? O objetivo final é qual, gente? Sabe? Se não derrubar o outro, se não ter inveja, se não ter, sabe, um sentimento mal sobre a pessoa. Gente, olha só. Agora tá aqui comigo pessoas da Espanha, pessoas da Alemanha, Portugal. Tem pessoas de muitos países. E você sabe que a distância não é nada, porque nós estamos unidos, nós estamos próximos em Cristo. O mesmo Espírito que habita em ti, habita em mim. Não importa o lugar, o estado. E é por isso que às vezes, sabe, a gente fica, gente, para que tanto? Sabe? Para quê? Para que o ciúme, amado? O ciúme é você ter um zelo excessivo daquilo que você acha que é só seu, daquilo que você quer cuidar só para você. Aquilo que você acha que é só um direito seu de ter. O ciúme é isso. É o outro não poder, sabe, respirar, conquistar, avançar. Você tem ciúme, você quer manter aquilo ali preso a você. O ciúme também não é saudável, sabe? É uma posse, sabe? É você achar que só você domina sobre aquilo. E a graça de Deus, amado, ela não pode ter inveja, não pode ter porfia e não pode ter ciúme. A graça, ela foi nos dada gratuitamente, ela pertence a Cristo Jesus e ela foi dada com amor a todos nós. E a gente vê um palco, sabe? Aonde essas três palavras que eu destaquei no nosso tema de hoje, elas estão muito, muito fortes, sabe? E com isso, amado, divisões, facções, sabe? Elas estão causando mal, mal. E eu separei aqui alguns versículos para que a gente possa ler com mente iluminada e que a gente possa chegar no entendimento completo. Olha o que diz lá em 1 de Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concordam com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, é com a desculpa, gente. Vamos começar de novo? Vamos. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concordam com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. Vê só se não tem tudo a ver com o nosso tema. Você começa a introduzir umas coisas que Deus não disse, que Deus não falou, assimilam algumas atitudes do nosso dia a dia, das coisas naturais, humanas, sabe? Você atribui isso a Deus. Você começa a dizer então que Deus é mau, porque se Deus concorda com a maldade, com a ruindade, com a perversidade, Deus é mau, Deus é cruel, Deus é injusto. E começa a pessoas que gostam, né, de se justificarem na carne, que gostam de se justificarem nos seus erros, dizendo que tem a permissão de Deus e que tudo bem, que Deus sabia e deixou. Não. Isso aí são pessoas que ensinam falsas doutrinas, como diz aqui em 1 de Timóteo 6,3.
Isso é uma falsa doutrina. Isso é um pensamento seu. Isso é uma opinião sua. Você não pode generalizar, você não pode dizer que foi Deus que fez, que Deus que permitiu, que Deus consentiu naquilo. Amado, Deus já veio como justiça. Ele já julgou o seu povo. Isso está uma obra consumada, aconteceu, é fato. Agora, tudo que acontece, amado, é proveniente das nossas atitudes, sabe? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. Então a gente tem que parar com essa mania de arrumar algum motivo que justifique os nossos erros, sabe? As nossas falhas. Pô, fica bonito falar, não, pô, cara, eu errei. Eu achei que fosse isso. Eu, por um momento, tive um entendimento errado, mas olha, eu tô vindo aqui dizer que realmente eu escorreguei. Olha, isso é natural, eu posso fazer, isso é da minha natureza humana. Mas a minha natureza espiritual me coloca uma consciência de que eu devo pedir perdão, de que eu devo pedir desculpa, de que eu devo voltar atrás. Isso é Deus, isso é graça. Não é verdade? Agora, se eu começo a dizer que sim, a bater numa tecla só, há uma insistência, uma persistência horrorosa. E com isso, não satisfeitos, a gente começa a querer denegrir. A gente começa a fazer uma guerra, como diz que é uma contenda de palavras, sabe? A porfia, uma discussão, uma disputa, uma polêmica. Pronto, né? Criou-se então uma polêmica. Amados, isso é muito triste. É triste porque a gente tem visto pessoas que têm tendências na sua carne achando certo, achando bonito cometer coisas e depois dizer que foi Deus que quis, que foi Deus que deixou. Olha lá o que diz em Tiago 3, versículo 14 ao 18. Tiago 3, 14 ao 18. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Uau! Que palavras! Anote aí, amados. Tiago 3, do 14 ao 18. Leia. Leia saboreando. Leia com a mente iluminada. Sabe? Leia com o seu coração aberto para receber de Deus instruções. Você vai começar a reavaliar aquilo que você fala, aquilo que você solta aí na internet para todo mundo, sabe? Aquilo que você quer convencer as pessoas de um pensamento próprio. Não vem do alto. A justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam paz. Se você está aí semeando divisão, contenda de palavra, discussão, disputa, polêmica, amados, isso não é uma sabedoria de Deus. Não podemos dizer que foi Deus que disse ou Deus mandou falar nada. Deus já disse, está escrito. O seu evangelho são instruções para nós e nós temos que acolher isso. Eu adorei, eu amei, eu bati palma, eu sorri quando eu li essas palavras. Porque é real, amados. Isso foi lá Tiago que deixou relatado. Mas isso nos dias de hoje é para nós, essas palavras nós temos que recebê-las. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e nós temos que parar com essa mania de querer ser melhor que o outro. Nós temos que parar com essa mania de que a gente fala é verdade, do que a gente fala é certo.
Não, o que é certo é o que diz o Evangelho, é o que diz a graça de Deus. Cristo é verdadeiro e mentirosos são todos os homens. Vamos partir desse princípio. A humildade, sabe? O amor ao próximo. Acolher, sabe? Sem disputa, sem rivalidade, sem dissensão. Isso é maléfico. Amados, isso é ruim. Vamos ler de novo? Eu gosto de ler de novo, porque essas palavras, amados, elas precisam entrar na divisão da alma e do espírito. Elas precisam construir algo novo em você e em mim. Essas palavras, elas são vivas. Elas são eficazes. Amados, pelo amor de Deus, não iremos chegar a nada. A graça nunca irá avançar se você não se colocar na posição, se você não assumir o propósito para o qual você foi chamado. Olha só, leia comigo, analise cada palavra e coloque ela em exercício, execute-as. Tiago 3, 14 ao 18. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Abba, Pai, eu quero semear paz. Eu quero ter a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu não quero contenda, eu não quero briga, eu não quero discussões, eu não quero divisão, eu não quero facção. Eu quero paz, eu quero colheitas de justiça, de paz para nossas vidas, amados. Vamos ter coragem, vamos colocar a cara, vamos assumir os nossos erros, vamos parar de colocar nossas debilidades na conta alheia. Vamos lá em Filipenses. Vamos ver o que diz Filipenses, amados, a respeito dessas coisas. Eu amo a palavra. Filipenses 2, 3 e 4. Eu amo a graça de Deus, eu amo as revelações, porque elas nos trazem maturidade. Ela faz você cair na real. É aquilo de você ficar nu e patente, sabe? Diante de Deus. Você não tem que se armar. Você não tem que ser o melhor. Você não tem que ser o mais forte. Você não tem que ser o cara. Você tem que colocar-se somente na sua posição. Tudo que é seu virá. Tudo que Deus colocou para você desfrutar é seu. Tome posse. Desfrute das maravilhas. Desfrute dos benefícios conquistados por Cristo, por ti. Eu vejo pessoas que não estão desfrutando desse reino, porque não são pessoas sábias. Não são pessoas que agem, sabe, com maturidade espiritual. Não são pessoas que a gente pode dizer assim, caramba, que efeito que a graça fez. A graça entrou de uma forma plena, objetiva, e você vê a graça estampada na vida daquela pessoa. Infelizmente, a gente não tem podido olhar e observar e elogiar algumas pessoas no quesito crescimento e maturidade. Vamos lá, Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha isso. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Olha como é diferente. Olha como a maturidade, olha como a graça de Deus, como o entendimento,
sabe? Começa a te colocar numa posição de pessoas centradas, de pessoas com objetivo, de pessoas com crescimento, amado. Meu interfone tá tocando aqui, mas eu não posso atender agora, não é verdade? Então deixa ele tocando e vamos voltar aqui, que quem está ali virá novamente. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si. Isso tem que ser humilde, amor. Tem que ser uma humildade, com toda a humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha o 4. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Não é legal? Quando você se alegra com o outro, quando você vê alguém feliz e você consegue sorrir, amado, e falar glórias a Deus, minha amada, meu amado, estamos juntos. Que avanço! Graças a Deus que pela sua vida o evangelho está se expandindo. Graças a Deus porque você está pregando o evangelho da graça de Deus e pessoas em outros países estão sendo impactadas, libertas da religião, libertas das cadeias, das prisões. Amado, glórias a Deus pela tua vida. Glórias a Deus porque o Senhor Jesus Cristo quis com que você manifestasse esse amor, esse desejo de tornar público aquilo que Deus fez, aquilo que Cristo Jesus consumou. Não, alguns não estão alegres com o avanço do outro irmão. Amados, quando eu vejo um irmão meu da fé, quando eu vejo um irmão meu na carne, quando eu vejo um pai, uma mãe, quando eu vejo um vizinho crescendo, avançando, cara, isso me dá uma alegria, sabe? Eu fico tão feliz, porque eu sei quanto é duro você trabalhar, você conquistar. E assim é com o evangelho. O quanto é duro, amado, você vir com o evangelho da graça de Deus. Como é difícil. E aí você encontra pessoas nessa caminhada, sabe? Que quer ser pedra, que quer ser tropeço, sabe? Que quer te impedir de avançar. Amados, não vai conseguir. Vai sucumbir. Não vai à frente. As pessoas começam a olhar com um olhar crítico. As pessoas falam, mas o propósito é esse? É isso que Deus quer? É para isso que se levantou pessoas em nome da graça? Não. O evangelho, ele é puro. Nós lemos isso. Sabe? Ele é imparcial, ele não tem que trazer guerra. Ele é verdadeiro, amado. Hoje eu vou ler bastante. Acho que é o último. Mas eu preciso mostrar com a palavra. Porque não pode ser o meu entendimento, não pode ser o que eu acho. Não pode ser aquilo que eu simplesmente acredito. Não, tem que ser uma verdade de fato. Isso tem que ser real. Olha lá, o que diz em 1 de Coríntios 3. 1 de Coríntios 3. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e de discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Amados, só contenda, só inveja, só porfia, só o ciúme já é uma perda enorme, já é um dano enorme, já é ruim demais. Que isso possa ser aniquilado do nosso meio. Que você possa se alegrar com o avanço da graça através da minha vida, através da vida de Geraldo Moraes,
através da vida de Cristiane Ribeiro, através da vida de Elson Jesus, de Messias Carvalho. Amados, que você se alegre quando você ouça, quando você possa ouvir de alguém evangelho genuíno. E que você não compactue com um pensamento isolado. Que você não compactue com uma opinião alheia. Se não está no evangelho, se não está na revelação, é sua opinião. Legal, eu respeito, mas eu não sigo. Eu não curto. Eu não compartilho. Eu não me inscrevo. Eu não posso ser participante disso, porque isso entristece o espírito. Isso não traz alegria, não traz maturidade, não amadurece ninguém. Briga, rixa, contenda, inveja, ciúme, porfia, isso não cresce. Isso corrói como um câncer. Isso é maléfico. Isso traz dores. E nós não precisamos de dores, amados. Nós precisamos é de dias alegres. Nós precisamos de evangelho que nos coloque para cima. Nós precisamos daquilo que nos traz gozo. Gozo no espírito. É isso que eu quero trazer para você. É isso que eu preciso. Olha só. 1 Coríntios 3:3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais e não andais segundo homens. É isso. As pessoas estão andando segundo homens, segundo o entendimento próprio de cada um. Pelo amor de Deus, amados. Vós que tens a mente de Cristo não pode se deixar fascinar por essas pessoas que, se dizendo em graças, estão corrompendo os bons costumes porque estão com mais conversações. Não estão conversando com você aquilo que é bom. E começa a corromper. Lembra que as más conversações corrompem os bons costumes? É desse jeito. Uma conversinha fiada, uma conversinha assim, com duplo sentido. Solta uma palavra aqui, solta uma palavra ali, fala mal do irmão aqui, porque não é bem assim, porque o irmão tá se achando, ele tá se achando cara, ele tá. Amados, ninguém tá. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Se o brilho de alguém, você consegue enxergar esse brilho, dê glórias a Deus, se alegre por ele. Sabe? Bata palma. Eu me alegro quando eu vejo alguém semeando a boa semente. A semente da paz, a semente da justiça, a semente da gratidão, a semente da humildade. Faça isso. Não dê a mão a quem está aí semeando contenda, invejoso, tem ciúme, é porfia, é muita palavra perdida. A pessoa quer se meter na vida pessoal das pessoas, amado. As pessoas querem dar opinião sobre a vida dos outros. Ah, porque fulano deve fazer isso. Ah, porque faz isso. Ah, porque ganha isso. Ah, porque. Ah, muitos porquês, amor. Guarde-os para você. Nós não estamos interessados nos porquês humanos, nos porquês dos homens. O homem é falho, sim, mas é o Espírito em nós que é perfeito, que faz com que nós nos apresentemos diante de você limpos, com uma palavra limpa, que te lava, que te regenera, que te coloca de pé. É isso que importa, meu amor. Não importa a opinião que você tem a meu respeito, a respeito da Jaqueline Moraes, a respeito da J, ou da JM, ou daquilo que você quiser dizer, não importa. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Abba, Pai. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Porque a minha mente é uma mente limpa. Eu sou humilde. Eu erro, amado, eu venho aqui e peço perdão. Eu erro, eu peço desculpa. Que Deus sempre mantenha-me dessa forma. Porque assim eu reconheço o meu irmão superior a mim. É essa a mensagem de hoje. É isso que eu queria trazer para você. Você é superior a mim. Eu te amo em Cristo Jesus. E nós estamos juntos e unidos para semear semente de paz. Porque assim a justiça de Deus estará sempre sobre as nossas vidas. Assim é